paz do Senhor. Hoje, no programa Acessibilidade em Ação, discutiremos um tema de extrema relevância. Trata-se do uso de medicamentos no contexto da acessibilidade, das mais diversas necessidades de deficiências e daqueles que precisam de acompanhamento quanto à acessibilidade. A doutora Ana Peixoto, psiquiatra, nos ajudará a esclarecer dúvidas comuns e a refletir sobre as implicações éticas desse tratamento. Doutora Ana, a paz do Senhor, doutora. A paz do Senhor, Leonice, e a todos os irmãos e a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e agradeço imensamente o convite que me foi feito. Amém, que maravilha estarmos aqui mais uma vez com a doutora Ana, que sempre tem enriquecido esse programa com informações valiosas. Obrigada, Leonice. Doutora Ana, hoje nós estamos aqui para falar sobre um assunto que trata-se de medicamentos, né? E esse assunto ainda gera dúvidas nas famílias quanto se é para utilizar medicamentos, e nós gostaríamos de ouvir, né, o que a senhora tem aí para nos passar de informações. Eu entendo até que as famílias fiquem em dúvidas diante e também com incertezas, porque quando você fala em uso de medicamentos, obviamente que implica falou, remédio é para remediar uma situação. Remédio é para tratamento e cura em algumas condições, em alguns diagnósticos. Quando nós falamos em acessibilidade, algumas condições especialmente ligadas aos transtornos do neurodesenvolvimento, como transtorno do espectro autista, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, e alguns outros, como paralisia cerebral, ou algumas condições neurológicas, como epilepsia, você está falando de condições que muitas vezes envolve o uso do medicamento, mas não envolve cura. Então, as famílias se perguntam, especialmente se esse diagnóstico vem em idade muito precoce. Se eu tenho que usar um medicamento do meu filho, por quanto tempo eu usarei? Ele vai ficar dependente do remédio? É realmente necessário eu usar esse medicamento? Então, essas dúvidas vêm junto com o diagnóstico. Mas não quer dizer que são apenas esses transtornos que necessitam do uso do medicamento. O que nós temos que entender é que o medicamento, em algumas situações, especialmente essas condições que citamos, que não tem cura, eles vêm para minimizar sintomas. Então você usa dependendo do caso. Um caso que envolve auto- e heteroagressão, por exemplo, em qualquer situação, ou no TDAH, ou no TEA, ou no transtorno opositor, qualquer situação, Sim. Qualquer diagnóstico, mas que envolva um diagnóstico que cause prejuízos na vida pessoal da pessoa, no convívio familiar, no convívio escolar, é uma situação que você tem que realmente questionar o uso do medicamento. Precisa ser usado? Vai dar a essa pessoa condições dela estar inserido no meio social de forma mais tranquila? Então, alguns questionamentos precisam ser feitos, porque o medicamento ele não vem para piorar a situação, ele vem para causar melhorias. E é isso que a gente tem que pensar e rever quando estamos diante de alguns diagnósticos. Eu vi que na sua fala você falou, nós sabemos que, por exemplo, tem deficiências que não têm cura, nasce naquela condição, né? E realmente os pais dizem, mas para que tomar remédio? A senhora poderia esclarecer um pouquinho mais sobre isso? Isso é muito importante, que, por exemplo, vamos colocar o TEA e vamos colocar também deficiência intelectual, porque eles têm um comportamento muito semelhante em relação a morbidades. O que são as morbidades? Você tem um diagnóstico e à medida que a pessoa vai desenvolvendo, costuma aparecer outras condições associadas ao diagnóstico de base. Então, por exemplo, você tem o autismo, é muito comum na adolescência aparecer, por exemplo, um transtorno de ansiedade
um transtorno opositor, também explosões, comportamentos inadequados, assim como a deficiência intelectual. É muito comum associação, por exemplo, com transtorno obsessivo compulsivo. Então, como que a família vai lidar com essas situações? Já tem, como eu disse, o diagnóstico de base. Quando associa as morbidades, nós temos, em vez de um quadro, 2 para lidar. Então, por exemplo, uma criança, um deficiente intelectual, vamos colocar um deficiente intelectual que tem um toque, às vezes ele tem a mania de lavar a mão várias vezes, gosta do móvel geometricamente organizado, não sai de casa sem dar vazão àqueles comportamentos de padrão padronizados. Então, nesses casos, precisa associar o medicamento. O que eu percebo em relação ao tratamento dessas condições? Olha, eu gosto de esclarecer assim, você precisa ter o diagnóstico bem, assim, sem dúvidas. Você discutiu o diagnóstico? Recebeu um diagnóstico? Então agora nós vamos para o tratamento. Assim como o diagnóstico deve ser discutido no seio, no meio familiar, onde você vai tirar todas as suas dúvidas, é importante a mesma coisa no tratamento. Doutora Ana, é necessário tomar medicamentos? Ou quem tem algum transtorno consegue passar sem a utilização de medicamentos? Sim, consegue sim. Né? Se você tem, por exemplo, um diagnóstico de uma deficiência intelectual, mas a pessoa ela é fácil de lidar, ela não tem nenhuma morbidade, ela tem autonomia, ela não tem auto nem heteroagressão, você consegue passar assim sem o uso do medicamento. Assim como TEA, também você consegue passar sem o medicamento. O medicamento é para sintomas que estão agravando o quadro. Muitas vezes não é para o quadro de base. E também por um momento também, tem situações em que a pessoa tem, por exemplo, um autista, né, que há necessidade ou naquele período de tomar o medicamento. Mas ele pode ter momentos em que ele pode até parar de tomar e vai ficar tranquilo. Com certeza. E assim, eu devo só acrescentar, em todas as condições da saúde mental. Eu fico muito feliz de você ter feito essa pergunta, porque assim, como na saúde mental nós temos outros quadros, além dos transtornos de desenvolvimento, temos os quadros da própria saúde mental, o transtorno de ansiedade generalizada, um transtorno depressivo, né? Nesses casos também, né, vou deixar bem claro, olhando para todos, com a maior transparência possível, na saúde mental, não existe essa regra de você começar a tomar um medicamento e ter que usar o medicamento para sempre. Existe início, existe meio e existe fim. E o medicamento, ele não pode ser um empecilho para a pessoa deixar de se tratar. Ele é o auxílio na condição. Ele não pode ser um impeditivo, você entendeu? Da mesma forma, era uma pergunta que eu ia fazer a senhora. Por exemplo, recebe o diagnóstico, já gera um transtorno na família. E aí vem a medicação, também passa a ser um transtorno? Tem, né? Existe isso. E o que eu vejo? Por exemplo, quando você não está bem acertado com esse diagnóstico, eu vejo ser motivo até de discórdia entre as figuras parentais. Exemplo, a mãe acha que o filho precisa do medicamento, o pai acha que não precisa. Então começa aí a discórdia do casal. Por isso que eu falei, não é para trazer discórdia, não é para vir como um fator de discordância, mas sim de concordar, não é? Se o pai ou a mãe não concordam no uso do medicamento, é importante que o profissional ouça os dois lados, até para ver, até porque a criança muitas vezes ela tem um comportamento característico com a mãe e outro com o pai. Na maioria das vezes o que nós vemos é que a mãe não consegue impor a sua figura de autoridade e com isso muitas vezes ela perde o controle, o que o pai faz com mais naturalidade, tá? Mas quando os dois concordam é uma bênção na família, né? E outra coisa também que eu vou falar sobre as famílias, o diagnóstico e o tratamento deve ser extensivo a toda a família. Por exemplo, tios,
avós, trazer isso de forma bem transparente. Não precisa ser uma conversa, uma coisa, mas olha, nós estamos usando, é importante para isso, para este quadro, nós vamos usar um tempo X, porque ele também não pode servir, muitas vezes, de objeto de acusação entre as famílias, né? Quem precisa tomar remédio é você, o menino não precisa, não é? Esse tipo de fala, às vezes agressiva contra um ou outro, não ajuda no tratamento da criança, ou do adolescente, ou do jovem, né? Então, faça desse momento, assim, um momento de sentar, de diálogo no meio da família. Nós estamos usando medicamento porque fulana precisa neste tempo. Nós não sabemos o futuro. Vai usar neste tempo para trazer melhorias, para possibilitar a pessoa de ter igualdade diante de seus pares. Doutora Ana, e essa medicação, esse tempo, né, do início de tomar a medicação, a família, ela mesmo tem algo assim que elas identifiquem que está no momento de tomar uma medicação ou muitas vezes passa por despercebido? Não passa despercebido, porque quando ela vai procurar um profissional da saúde mental, ela já está com este pensamento. Ela já está trazendo alguma questão em relação a um comportamento que está trazendo prejuízos, ou no meio familiar ou escolar. Então, ela já traz a própria questão. Cabe ao profissional avaliar se aquele sintoma é realmente necessário o uso do medicamento. Porque o tratamento não envolve só o medicamento. Aqui nós estamos falando do medicamento. Mas tem outras abordagens que podem ser feitas, tanto na parte pedagógica, psicopedagógica, né? Na parte cultural, na parte social. Enfim, existem várias formas, né? Fisioterapia, agora o TDAH, né? Surgiu uma nova linha aí de estimulação. Então, existe uma série de tratamentos, né? Mas aqui nessa entrevista nós estamos falando da parte medicamentosa. Nesse momento, porque nós, muitas vezes até a gente observa isso nas escolas. Crianças, quando elas estão com um comportamento muito alterado, as próprias professoras já até detectam. Essa criança não deve ter tomado os remédios, porque tem os remédios, né? As crianças que já têm um laudo, os pais ali dão a medicação, tudo para. Então, para nós vermos como reflete, né? Reflete demais a escola. Agora, tem uma coisa, eu queria fazer um gancho aí dessa fala sua. Nós vemos também que, às vezes, há uma discordância em relação ao comportamento familiar e escolar. Você sabe, você já trabalhou em escola. Então, às vezes, os pais não concordam com a observação da escola. Às vezes, até o próprio professor fala, olha, já levou no médico, ele está apresentando alguns comportamentos aqui que não estão dando condição dele estar no meio social escolar. Né? Então, isso é muito bom também, trazer isso para a família, ter uma conversa. Eu acho que a família não deve desvalorizar a opinião da escola, procurar um profissional e colocar, olha, mas nós não concordamos. Esse comportamento, ele não apresenta em casa, é só no ambiente escolar. Porque muitas vezes, aquela metodologia que a escola está empregando para aquela pessoa não é realmente a indicada e a criança não está se adaptando à escola e às vezes uma mudança se faz necessária. E sendo até que para ter um diagnóstico fechado, vamos dizer assim, um laudo, é necessário que todos os profissionais fiquem envolvidos, né? Exatamente. Escola, família, psicólogos, psiquiatras, não é? É isso mesmo. É um conjunto de profissionais, né? É um conjunto de ações, vamos colocar assim, entre a família, a escola e os profissionais, tanto médicos como os outros profissionais que estão envolvidos nesse diagnóstico. O que leva, o que mais, a senhora que é profissional da área, tem atendido vários pacientes, né? O que a senhora percebe que mais incide assim para que os pais evitem dar a medicação para os filhos? São os... como é que a gente fala sobre... Medo de ficar dependente. A dependência. E os efeitos colaterais. Os efeitos colaterais? Eu acho que aí tem 3 fatores que levam aos questionamentos.
dependência, isso é muito comum na psiquiatria. Né? O ano que vem eu vou fazer 40 anos de formado. Então, eu vejo isso, né? Direto, né? Eu não quero usar remédio da psiquiatria com medo de ficar dependente. O outro são os efeitos colaterais, né? Mas eu gostaria de botar um terceiro fator, que é justamente, às vezes, também tabus e preconceitos em relação ao medicamento. Né? Isso em todas a área da saúde mental a gente vê isso. Bom, em relação ao medo de ficar dependente, existe realmente alguns remédios que geram isso, especialmente, né, no TDAH, hoje os psicoestimulantes mais usados aí no mercado, geralmente, né, as anfetaminas, elas costumam dar, sim, uma dependência. Mas aí a gente tem que ver, meus irmãos e meus caros ouvintes, o que nós temos que colocar isso num patamar de escolha, numa balança. Nós vamos permitir que aquela pessoa viva com todos os prejuízos daquele diagnóstico em relação à sua vida acadêmica, vida social, a vida escolar, sua escolha profissional, que muitas vezes são impedimentos para que ele não conclua seus sonhos e não alcance suas metas, ou nós vamos usar o medicamento. Não existe medicamentos só que dão dependência. Existem medicamentos que você pode usar por um tempo e fazer a retirada. Não é? Então, hoje, nós estamos em 2024, já indo para 2025. A ciência evoluiu, nós temos medicamentos com mínimos efeitos colaterais, não é? E temos medicamentos que são usados desde 1933. São os medicamentos psicoestimulantes usados para TDAH, onde nós não vemos nenhum grande problema no uso. Hoje tem medicamentos da psiquiatria que as mulheres podem engravidar, que não passam a barreira placentária. Então, nós evoluímos, a medicina evoluiu, os medicamentos evoluíram. O que nós temos que pesar tem prejuízo? Precisa tratar? Então vamos tratar. Vamos tratar, não é? Igual uma febre. Igual uma febre, vamos tratar e nem sempre vai dar aquela dependência. Não está tendo os efeitos colaterais. Eu usei um remédio do efeito colateral. Usei outro remédio do efeito colateral. Você sabia que nós temos hoje um exame da genética chamado perfil farmacogenético, onde você faz esse exame da saliva e você vem com toda a sua história do que você responde e do que você não responde em relação a medicamento. Então, isso que eu estou falando, nós estamos em 2024. Sim. Você não precisa nem colher. Eu tenho paciente, por exemplo, que é do norte do país e lá eles não fazem. Entra em contato com o laboratório, lá em São Paulo, eles enviam todo o material, fazem, mandam de volta e isso em um mês eu já estou com todo aquele protocolo na minha mão para dizer qual é o medicamento que o paciente responde e qual é o medicamento que o paciente não responde. Por isso que eu falei, ótimo. Evoluímos, vamos nos aproveitar dessa evolução. Procure um profissional que atenda às suas necessidades, não é? Mas não podemos deixar a pessoa em sofrimento por conta do terceiro fator que eu disse, que é o tabu e preconceito. Isso é que nós não pode nos paralisar, né? Nós temos que avançar para dar a condição a todos de terem ali, fazer a sua escolha na sua vida pessoal, profissional, acadêmica e seguir com sua vida. E o respeito também, né? Perfeito. O respeito cada um com o outro, né? Exatamente. Tá ali um momento, tá ali tratando, que ainda mais aqueles que têm o Senhor, né? O Senhor ajuda a dar aquela paz que vem da eternidade, né? Então, os medicamentos ali, com toda a paz que o Senhor dá, com certeza, cada um terá a sua vitória, né? Exatamente. E isso é tão importante isso que você falou, porque coloque na presença do Senhor, se é isso, né? Quantas vezes também eu, assim, na minha vida pessoal, ia procurar um profissional que todo mundo indicava, que todo mundo falava bem, fui abrir a palavra, o Senhor falou, não. Não é? Não é que ele deixou de ser bom, mas talvez não fosse o melhor para mim. Sim. Não é? Então o Senhor nos direciona em todos os momentos, né? Até na escolha do tratamento, que tipo de tratamento que nós vamos fazer a opção. O Senhor está conosco sempre, né? E isso é E o tratamento é necessário, né, doutora Ana? E o tratamento é necessário, são profissionais, né? Veja, doutora Ana, 40 anos ali de profissão, são profissionais que
têm as suas experiências, já passaram por muitas situações, né? E quadros assim que deram uma base até para os estudos, né? Então, confiar em Deus e confiar nos profissionais. E se você não gostou do profissional, você troca. E muitas vezes, para que ficar dando ouvidos, né? Aquilo que vem te tirar do caminho. Isso mesmo. Então, sobre essa coisa de dar ouvidos, cuidado com o que você está ouvindo, né? Onde você está procurando a sua fonte de conhecimento. Porque às vezes a rede social, né, ou um influenciador, não tem a mesma fonte que nós profissionais usamos, né? Sim. Tem que ter muito cuidado. O profissional, ele tem que ter muito cuidado com a fonte que ele usa. Da onde está vindo? Qual é essa pesquisa que está surgindo? Né? E a gente fica todo melindroso. Eu acho que quando a pessoa está buscando esse tratamento, buscar esse tipo de profissional. E nós estamos falando sobre isso, mas antes do programa nós estávamos orando ao Senhor, como sempre fazemos, e o Senhor nos deu um texto da palavra do Senhor, que está em Isaías, capítulo 30, versículo 21, que nos diz assim: E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. É isso mesmo, glória a Deus. Bênção esse texto, não é? Que o Senhor nos deu, justamente falando sobre isso, né? Você tem buscado ao Senhor pelas suas necessidades, o Senhor está aí, os profissionais estão aí. O Senhor está soprando a resposta por trás, né? Está falando conosco, resposta, né? Isso mesmo. Seguir o caminho que o Senhor mostrar, com certeza a vitória está garantida. Amém. Doutora Ana, foi maravilhoso todo esse assunto que falamos hoje sobre os medicamentos. É um assunto importante. Muito importante. Está ali, visível, está dentro das famílias ali. E é uma realidade. É uma realidade. Eu queria acrescentar só uma coisinha. Sim. Então, qualquer pessoa que estiver usando medicamento, não está satisfeito com o resultado, procure o profissional que prescreveu. Não faça retirada abruptas, não cancele o uso do medicamento sem uma orientação médica. Muitos desses medicamentos, quando você faz uma retirada sem orientação, têm efeitos colaterais drásticos. Tá? Então, só fica aqui uma dica. Procure o profissional, fala que você quer trocar o medicamento, que você não está se sentindo bem, mas não retire e nem interrompa o uso por conta própria para evitar exatamente esses efeitos indesejáveis. A paz do Senhor a todos, viu? Sempre com toda orientação médica. Sempre com orientação médica. Meus irmãos, nós agradecemos a todos por nos acompanhar neste programa e em todos os programas que nós temos passado aqui. Desejamos a todos, viu? A paz do Senhor Jesus.